no casamento? Casar. 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 Vamos casar. 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 Casamento. Vamos casar. Vamos casar. Olá, olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao vosso podcast sobre casamentos. O meu nome é Rita e é sempre um enorme prazer estar a falar convosco. Hoje trazemos um tema muito atual, vai doer um bocadinho, tenho aqui um texto preparado para vos passar sobre o tema do episódio de hoje. Precisamos todos dar aqui um grande passo para começar a ver e a ativar mudanças naquilo que podemos fazer pelo ambiente, pela sociedade, no nosso país também. Então, vou-vos deixar com alguns números. A produção de resíduos urbanos, lixo, em Portugal continental é de 5 milhões de toneladas anualmente, o que corresponde a uma captação anual de 500 quilos por habitante, ou seja, uma produção por dia de 1,5 kg de lixo por cada um de nós. Portugal perdeu também cerca de 150 mil hectares de floresta nos últimos 15 anos e não foi para incêndios. A atividade humana é grande responsável, com indústrias como a agropecuária, a urbanização, a construção de estradas e a superexploração de recursos de madeira, também para o fabrico de papel. A criação de animais para a produção de carne, leite e ovos representa cerca de 15% da pegada carbónica global. Portugal é um dos países da Europa com maior consumo de carne. No ano passado, cada português ingeriu cerca de 300 gramas de carne por dia, o equivalente a 2 bifes de tamanho médio por refeição, sendo que este é o valor recomendado pela Organização Mundial de Saúde para ser ingerido por semana e não por dia. Estes números são assustadores. Atualmente, 22% do território do continente está em seca severa e 4% em seca extrema, tendo a falta de água no solo e nas albufeiras um impacto significativo na vida cotidiana de muitas localidades. Cabe-nos a nós uma utilização consciente dos recursos, uma moderação dos nossos consumos e uma enorme tomada de consciência de que toda e qualquer decisão que possamos tomar no nosso dia é sempre um grande, enorme impacto nestes números. A conversa desta semana é sobre sustentabilidade nos casamentos e de que forma podemos impactar para a mudança, como podemos ser mais sustentáveis também financeiramente, diminuindo de forma consciente os nossos consumos e o desperdício. Fiquem por aí para ouvir a conversa que tive com a Romana da Plant Based Weddings. Olá, Romana, bem-vinda ao podcast sobre casamentos. Olá, Rita. E então, obrigada por estares aqui. É um prazer ter um projeto como o teu, com todas as bases, todos os pilares e as missões que tens aliadas ao teu projeto, que vão muito, muito de encontro àquilo que eu também considero fundamental termos em consideração na nossa vida, no normal do nosso dia e por que não é? Uma vez que temos estas bases filosóficas, estes pilares de vida, por que não trazê-lo também para o dia? Para o negócio, não é? Exatamente, para o dia do Olha, casamento. Rita, obrigada pelo convite, antes de mais, é um gosto de cá estar e vamos lá falar de sustentabilidade e casamentos. Exatamente. E então, eu tirei aqui uma frase das coisas que li sobre o teu trabalho que diz que tu ajudas casais a desenhar o seu casamento sempre com a sustentabilidade e a amorosidade, portanto, o amor pelo planeta em mente. E eu iria perguntar-te assim, eu sei que é uma resposta que pode ser vasta, mas queria perceber o que é que sai assim de repente da pergunta: como defines casamentos sustentáveis? O que é um casamento sustentável? Simplificando isso, é muito partirmos do princípio que o amor é universal e, portanto, nós não podemos cingir isso ao amor entre duas pessoas, não é? Temos que pensar de uma forma mais alargada e então, se vamos celebrar o amor, vamos celebrá-lo como um todo, no todo que a gente conhece, que é o nosso planeta, que é a nossa casa, e há que realmente refletir sobre isso. Ou seja, não faz sentido celebrar amor entre duas pessoas e depois não estarmos a colocar amor
em tudo o resto. Ok. Até porque é um ponto de partida, o evento em si é o ponto de partida para a vida que essas 2 pessoas vão percorrer a seguir, não é? Isso é uma boa premissa, exatamente. É a ideia de que se estás a iniciar algo, não é? Com esta ideia, com este conceito do casamento ser quase um ritual de passagem, de mudança, uma celebração Exatamente, de mudança de vida, tu iniciares um processo com definires aquilo que serão os pilares da tua vida, né, desse casal e se nesses pilares estão também estes valores de sustentabilidade e de amor ao planeta, deve começar também pelo dia da celebração a sentar, não é? completamente. Acho que isso faz todo o sentido. E não só na vertente ambiental, não é? Nós quando falamos em sustentabilidade, damos sempre muito ênfase, à parte ambiental, obviamente, porque também, é aquilo que é mais, urgente pensar, mas temos que pensar também na sustentabilidade social e na sustentabilidade económica, vermos onde é que estamos inseridos, como é que tratamos todas as pessoas que estão à nossa volta e que estão envolvidas, seja no dia do evento, seja depois, não é, na nossa vida, e, claro, economicamente, porque nós seres humanos precisamos de estar bem economicamente para depois tudo o resto fluir. Isso é interessante porque tu ao ajudares um casal a organizar o seu casamento, a planear o seu casamento, também vais de certa forma tomar conta das finanças, do Também. excesso de despesas, não é? Sim, é pensar, por um lado, naquilo que o casal tem disponível para fazer a celebração e depois, obviamente, também pensar nos fornecedores, locais, nas pequenas e médias empresas, onde é que tu podes alocar esse valor da melhor forma. Claro que esses fornecedores têm que ter a capacidade de corresponder às expectativas do casal, Óbvio. Uhum. mas portanto é encontrar aqui o equilíbrio entre essas partes. Ou seja, o casamento tem realmente que ser pensado atempadamente e com consciência. E como é que isto acontece na tua vida? De que forma é que misturas estas duas coisas? A organização dos casamentos, o planeamento, o pensar, o desenhar casamentos e aliado também esta premissa do sustentável. Ora, tu estás a dizer no dia a dia. Como é que isto acontece? Como é que te envolveste neste projeto e se houve algum momento que despoltou este acontecimento, este evento, tu associares a organização dos casamentos à sustentabilidade, ou se foi um crescendo, ou como é que isto acontece na tua vida? O projeto começou logo assim, com esta ideia de, ok, se eu vou dar à luz esta criança, já vai ser assim com esta premissa. Portanto, o que é que me trouxe até aqui? Epá, é todo um percurso de uma vida inteira, porque eu acho que nada acontece assim num clique, não é? Uhum. Acho que tudo faz parte da história, a gente vai evoluindo, vai fazendo um percurso pessoal e profissional, que a determinada altura, olha, trouxe-me até aqui. Todas as profissões que eu já tive, tudo o que eu já fiz profissionalmente, trouxeram-me até aqui, sem dúvida. E, e se eu te perguntasse quais seriam os princípios-chave que te guiam ou que guiam a abordagem sustentável no teu trabalho? Quais são os teus princípios? Por onde é que te guias? Quais são os teus valores, a missão da tua empresa? Então, os valores é, antes de mais, a honestidade, a integridade. Portanto, aquilo que as pessoas normalmente dizem que são os valores da sua empresa são também os meus, mas depois tem ali mais aqueles valores de respeito por todos os seres vivos, ou seja, não é respeito pelo próximo, quando a gente diz respeito pelo próximo, neste caso Uhum. é também respeito por todos os seres sencientes, Que não apenas humanos. que não apenas humanos, exatamente. Isto quer dizer que a sustentabilidade no casamento não passa apenas por decisões, como tu falavas, pensando na economia, nas despesas, se calhar nas viagens desnecessárias, etc., mas também está muito diretamente ligado com a alimentação. Também. Portanto, é um dos teus princípios-chave, não é? É Por que vários motivos, Rita, por vários motivos, porque em Portugal
toda a gente gosta muito de comer, não Uhum, achas? uhum. Recebemos muito bem, mas recebemos muito bem sempre à volta de uma mesa. É verdade, Quando marcas um encontro, dizem-te logo assim: "Vamos almoçar, vamos jantar", portanto, claro. tudo gira um bocado à volta da comida. Sim, acho que até é uma expressão muito engraçada, até tenho que procurar, o fundamento dela ou a origem dela, mas o meu sogro diz isso muitas vezes, que é: "Se não puseres os pés debaixo da mesa não está", tem qualquer coisa a ver com os pés Sim, debaixo da mesa, portanto, se não se senta à mesa para não faz comer não é sentido, se não festa, não exatamente, se não estiveres a comer não é festa. exatamente. E então é um bocado por aí, ok, eu concordo, é assim que nós somos, está na nossa gênese, mas vamos pensar um bocadinho além disto, vamos-nos na mesma sentar para comer, mas vamos fazê-lo de uma forma cruelty free se possível, ou pelo Uhum, menos minimizando, este impacto, e vamos conseguir uma gastronomia fabulosa à mesma, não é? uhum, Nós temos aqui raízes de mediterrânicas e, portanto, nós temos tantas opções boas. Portugal está com chefes extraordinários, com é estrelas verdade. Michelin, e mesmo que seja mesmo que seja um casal que tenha um budget ilimitado, Uhum, conseguem-se fazer aqui coisas fabulosas. É só uma questão, lá está, é só uma questão de budget. Tipo, uhum, e então realmente se for uma coisa, não, vamos fazer uma coisa um bocadinho mais luxuosa, ok? Então vamos pensar na mesma de uma forma cruelty free, se possível, uhum, certo. mas proporcionar uma experiência gastronómica aos convidados excepcional. Portanto, isso quer dizer que, normalmente nos casamentos que tu organizas consegues fazer um menu completo vegetariano ou vegan, Sim, sim, conforme seja o desejo do casal, ou obviamente. eventualmente acrescentar um prato, ou seja, se calhar pergunto-te assim: tu só trabalhas exclusivamente com um casal que queira todo um menu vegetariano ou consegues ser a parte que gere o menu vegetariano de um casamento, ainda que haja um menu não vegetariano? Sim, Ou um prato não vegetariano, diria. o meu nicho, ou seja, os casais que eu procuro e que eu espero que me procurem sempre, Uhum, são aqueles que já têm hábitos, vegetarianos ou veganos. No entanto, ainda há poucos dias estive a falar com uma noiva e ela disse eles são veganos, tanto a noiva como o noivo, e ela disse-me: "Olha, mas a minha família, nunca aceitaria um menu 100% vegano, portanto eu gostaria de ter um prato de peixe, no casamento". E eu disse-lhe assim: "Olha, então", porque a parte dela é portuguesa, a parte dele é Reino Unido, eu disse-lhe uhum, assim: "Olha, então que prato mais português do que pensarmos num prato de bacalhau, não é, que é uhum. tão português". E ela disse: "Não, acho ótima a ideia, o meu pai adora e portanto", ou seja, é encontrar aqui o equilíbrio, Uhum. não é? Certo, Ou em seja, vez de desistirem completamente, tipo, só para fazerem o gosto à família, conseguem fazer uma mistura das duas e de certa forma ainda assim apresentar uma boa opção vegetariana e conquistar, não é? Através do sim, palato. é muito mais inclusivo. É que Uhum, depois de teres ali 70 ou 80% de opções vegetarianas, acaba por ser muito mais inclusivo para todos, não é? uhum. E como é que tu, no geral, não falando agora apenas do menu, como é que tu orientas os teus casais para fazerem escolhas mais conscientes? És tu que lhes sugeres que decisões que eles possam tomar que sejam sustentáveis ou limitas-te a moldar decisões ou pedidos que eles te façam? Olha, normalmente os casais, abordam, as wedding planners, já com muitas ideias em mente, Uhum, uhum. certo? Portanto, eu acho que a noiva mal é pedida em casamento, ou uma das pessoas, começa Já está a logo fazer o filme na cabeça dela, não é? exatamente, vê logo, vai logo para o Pinterest ver o que é que fará sentido e não sei o quê, portanto criam logo ali uma ideia. O que eu faço, em primeiro lugar, é ouvir os casais. Ouvir Uhum, muito bem, perceber o que é que eles consideram e querem, não é? E depois, a partir daí, quando me dizem assim, para uma cerimónia, vamos supor, não é? Vamos começar pelo início. uhum, A primeira coisa que acontece, não, a primeira coisa que acontece até são as preparações, não é? uhum. Make-up e hairstyling. Certo. Logo aí já podes tomar uma opção ou outra, não é? Uma opção Uhum. consciente
ou não. Se estás a contratar um fornecedor que realmente só utiliza determinados produtos, Ok. logo aí já estás a ser mais consciente. Mas pronto, Uhum. logo a seguir a cerimónia, podem-me dizer assim: olha, mas eu queria que fosse naquele local X, por ter estas condições ou por isto. E tu podes chegar à conclusão que aquilo é muito distanciado do venue onde querem fazer a festa Uhum. e vês que não faz sentido. Só o facto de tu já estás a explicar assim, olha, mas depois as pessoas vão ter que fazer uma deslocação de tanto tempo, depois vai cada uma no seu carro, são montes de carros. Portanto, todos estes pequenos detalhes, Uhum. em cada ação do dia de um casamento, há detalhes que podem torná-lo mais sustentável ou não, E podes certo? partilhar assim alguns exemplos de algumas decisões, exemplos práticos de escolhas que os casais possam fazer. Mencionaste, por exemplo, aí a make-up artist, não é? Que Sim, eventualmente poderá estar a usar materiais, não é? Produtos cruelty produto. free, não é? Que eventualmente sejam vegan ou que não façam testes em animais ou tenham este valor, esta filosofia de amor pelos animais, não é? Podes partilhar alguns outros exemplos práticos? Também já disseste, eu sei, Sim, gostava de ouvir mais coisas. De sim, escolherem uma localização que não necessite de tantas deslocações, de tantos automóveis em simultâneo, etc. Mas eu gostava de ouvir mais exemplos. sim. Por exemplo, numa cerimónia podem-se usar imensos materiais, podem eventualmente ser, vou dar o exemplo, por exemplo, estou-me a lembrar, das alcatifas. Há Uhum. montes de cenários, não é? Tu vais lá e depois tens que lá pôr uma alcatifa gigante, não é? Que é para a noiva fazer a Certo. entrada assim, maravilhosa. Pronto. Essas Uhum. alcatifas só vão ser utilizadas uma vez, a maior parte dela. E depois, para irem até ao local, elas vão cobertas de plástico, que é um plástico que depois tu removes na hora para ela Exatamente. estar impecável. Portanto, só esse plástico já é uma coisa. Isso é muito moderno, vou-te dizer, porque antigamente eram rolos de linho, não Pois é? eram, Em pois tecido eram. linho que depois era lavado e usado no próximo casamento, não é? Eu ainda Sim, apanho, aqui no Norte, ainda apanho muitas noivas que usam esse tapete de linho, essa passadeira em sim. linho que vem de família, que estava guardada de família, etc. Ou às vezes conjuntos de toalhas que vão se pondo, isto nas igrejas, vá, da Sim, entrada até ao altar, muitas vezes conjuntos de toalhas de linho que foram bordadas pela avó e isso é etc. Ainda se espetacular. usa muito, não é? Mas sim, de facto, a alcatifa de uso único é um E há tremendo imensas coisas desperdício. de uso único, com plástico, ou mesmo de utilização única, seja para bebidas, no cocktail, seja para, Uhum. não é, a louça descartável, que ainda Certo. há quem use também. Tipo as Portanto, palhinhas, já estamos bastante conscientes, palhinhas, já se fala muito, não é? sim, Porque isto é algo que, assim, uma pequena decisão que os noivos podem dizer simplesmente à empresa de catering: olha, não ponha palhinhas no bar, ponto. sim. Exatamente. É, são pequeninas coisas que não são assim tão pequenas, não é? Uhum. E depois as flores, por exemplo, as flores, não é? A gente pode transportar as flores da cerimónia para o outro local ao longo do dia. Ok, e reutilizá-las no salão, por exemplo, e não Sim, ficarem sim, ali na não cerimónia ficarem a ali. morrer. Podemos usar flores envasadas, que eu adoro, sim, eu adoro. Certo. Eu, por acaso, curiosamente, não sei se foi ontem ou anteontem, uma empresa de flores que eu admiro muito, que é a Sofia Ferreira, da Branco Prata, que faz design floral e trabalha com flores, ela ainda ontem partilhou um texto, um blog post sobre aquelas esponjas verdes que se usam por baixo das flores, que eu já tinha noção, mas acho que aquilo são anos e anos e anos até. Primeiro é um lixo horroroso, não é? Na própria produção, mas acho que aquilo depois para se desintegrar demoram imensos anos, não é? Sim, mas e portanto com as flores há imensas soluções, eu nem as saberei todas, porque eu não sou florista, mas quando vais falar com elas ficas a perceber, sei lá, há flores importadas que uma noiva Certo, diz assim: "Ai, eu quero aquela flor, que eu adoro aquela flor". Eu assim: "Olha, mas aquela flor vai quase dar a volta ao mundo para chegar aqui". exato, não é a época dela Não é a cá ou época qualquer coisa dela, assim.
vamos ver quais são as flores que temos cá nessa altura, na altura que vais casar, vamos ver o que é que há disponível. Exato. Tu falaste no início também da ideia das pequenas e médias empresas, ou seja, eu estava aqui a pensar o facto de, também nesta possibilidade de trabalhar com empresas locais, não é? Ou seja, isto afeta também, por exemplo, a decisão de quem é o fotógrafo ou de quem é o DJ. Ele usa os mesmos materiais sempre, duram-lhe anos, e o fotógrafo também, mas há decisões que podem ser tomadas, que é, por exemplo, de onde é que ele vem, quantos quilómetros é que ele vai ter que percorrer, não é? Tal e qual, Rita, isso mesmo. Isto são não só, portanto, o facto de escolher uma fotógrafa, um fotógrafo, um DJ de uma localidade mais perto, vai não só representar menos emissões para o planeta, mas também vai ficar mais barato, porque o casal não vai ter que pagar essas A despesas. Portanto, de deslocação certa forma, também vai acabar por se tornar sustentável para o bolso do cliente. também, é win-win. Tu tens já uma lista de fornecedores ou normalmente estás à procura de novos Tenho, fornecedores? era Como o é que que eu te ia dizer, era o Sim. que eu te ia dizer. Eu integrei a LP Wedding, sou Uhum. membro, ah, também sou membro de outra associação internacional que é a IADWP, e o facto de seres membro de uma associação onde estão um número enorme de fornecedores, permite-te conhecer cada um deles e perceber qual deles é que se adequa mais às tuas escolhas, ou às escolhas do casal, no caso, mesmo por uma questão de localização também, e por tudo, não é? Pelas práticas que eles têm no dia a dia no negócio deles. Exatamente, portanto, que partilhem a mesma visão de sustentabilidade contigo, não é? Portanto, tu consideras aí alguns critérios na tua seleção de Exatamente, fornecedores que exatamente. apresentas aos clientes. E é uma questão tão prática como tu chegares, ires falar com uma florista e dizer assim: "Olha, eu precisava desta solução assim, desta forma, achas que consegues implementar?" E ela diz: "Sim, claro, é possível." Ok, estás na lista, não é? Mas também podes encontrar alguém que diz assim: "Ah, não, isso é muito complicado de pôr em prática, não dá." E tu já sabes que não tens naquela pessoa, não é? Essa abertura para se tornar teu parceiro, tua parceira e passares essa recomendação. Tens ideia, puxando o tema a um tema que me é familiar, que é a fotografia de casamentos, tens ideia de que forma é que um fornecedor na área da fotografia de casamentos pode ser mais ou menos sustentável? Posso, tenho. Não só nas deslocações. Há muitos fotógrafos que já procuram a impressão de álbuns em papéis reciclados e com tintas d'água, Uhum, não fazem aquela impressão convencional. uhum. E há outros até que tentam vender ao casal um produto que nem implique sequer impressão, sabes? Sei, por acaso, faz parte da minha lista de serviços enquanto fotógrafa de casamentos, uma opção em que não haja imagens impressas, em que haja só fecheiros digitais sem álbum, porque as pessoas não são todas iguais e há pessoas que não querem, por uma razão ou Exatamente. outra, e se for por uma questão de sustentabilidade, tudo bem, mas que não tenham necessariamente que fazer uma versão impressa ou não imprimir um álbum ou imprimir só algumas fotografias, não imprimir na totalidade. E sim, também é uma das minhas, olha, está na minha descrição no meu perfil de fotografia do Instagram, Eco Lover. Portanto, Boa. quem lê a minha descrição vai perceber que eu não só faço fotografia, mas que de alguma forma tenho aliada esse conceito de Essa sustentabilidade. consciência. E Sim. uma das coisas que eu faço é, todos os meus álbuns são ecológicos, certificados por aqueles É códigos isso. todos de certificação, não só pelo papel que utilizam, como pela proveniência do papel, de florestas sustentáveis, criadas com sustentabilidade, as viagens que fazem. Rita, estás na minha lista de fotógrafos. Mas também a forma como, e tu falaste disso, tem a ver com a forma como as imagens são impressas, a quantidade de tinta e o tipo de tinta que utilizam. E garantindo na mesma durabilidade, não é? Uma boa durabilidade de materiais. E por acaso também uma das minhas seleções, e depois aí se calhar tu já não saberias disto, não é? Mas são coisas que depois podes questionar, é a empresa
com a qual eu trabalho os álbuns é também local. Fica aqui a 20 e tal quilómetros de onde eu estou, portanto não tenho que fazer, ou os meus álbuns fotográficos eu tenho que fazer deslocações gigantes. É fotoclube. É Floricolor. Floricolor, é isso. Exatamente, trabalho com a Floricolor, eu tenho sede na Póvoa de Varzim, a Floricolor fica em Matosinhos e portanto faz parte do meu percurso habitual. E eu sou aquela pessoa que até diz ao cliente, olha, estou só à espera de juntar mais um bocadinho de produtos para fazer o levantamento de uma vez só, que é para não passar a vida a levantar um álbum de cada vez, um produto de cada vez à empresa. Olha, vou-te dar outro exemplo de outro fornecedor, que estou-me agora aqui a É lembrar. isso, eu quero exemplos. Que é a Miminhos Rita Catita, não sei se conheces, uma empresa Conheço. de estacionário que já faz tudo o que lhe é possível em termos de sustentabilidade na produção dos materiais, e são muitos. O estacionário engloba, num casamento, engloba materiais desde os convites, que é logo a primeira coisa. Exatamente, tu ainda há bocado quando estavas a falar da primeira coisa eu percebi que estavas a falar do dia do casamento e falaste dos preparativos, mas há muitas coisas que antecedem os preparativos, tanto que é toda esta parte de design e o estacionário, né? E para quem nos está a ouvir e não saiba o que é que significa o estacionário de casamento, tem a ver com o convite, alguma lembrança que seja um convite especial para as madrinhas ou padrinhos, tem a ver com toda a parte gráfica e de papelaria, não é? Aliada ao casamento. Normalmente segue tudo uma linha para ter tudo ser harmonioso. Exemplos dos materiais, os convites, o sitting plan, os menus, uma data de coisas que se podem fazer, e então eu desafiei a Miminhos Rita Catita a pensar em materiais que pudessem ser o mais sustentáveis possível, e eles porque fomos fazer um editorial, e eles criaram uma linha tão linda em cortiça, Ok. que Ainda a por cima é forma como nacional, não é? ainda por cima é nacional, e não é impressa com tinta, aquilo é como se fosse Queimado. queimado, exatamente. Exatamente, é o V, não é? Laser. Sim, e aquilo ficou ficou tão giro, sabes? Tão cru, tão natural, pá, adorei. Eu nem sugeri o material, Certo, claro. mas eles vão muito além disso. Eu gosto muito de trabalhar com eles, porque mesmo naquilo que são os materiais que a gente poderá dizer que são menos sustentáveis, eles tentam reaproveitar tudo, eles fazem doações a escolas desses materiais que sobram, e só aí já estás a ver, já é mais uma Exatamente. forma de sustentabilidade, tanto dos materiais como social, porque os miúdos acabam por reaproveitar aquilo para fazer trabalhos, eles Pois, e aí utilizam. está a questão da sustentabilidade social também, não é? Sim, Não só para com o planeta, em termos de pegada, como sim, já falaste de carteira, não é? Finanças, mas também esta parte social que consegues aliar. Portanto, nem sequer são os clientes, os noivos, não é? Diretamente a ter essa ideia, mas tu, sim, ao escolheres aquela empresa, já sabes que a própria empresa tem exatamente, essa filosofia e que de alguma forma todos vão contribuir, não é? Portanto, os teus clientes acabam por contribuir através das tuas escolhas, exatamente. das tuas sugestões. Sim. É claro que ainda há muito a fazer, há aqui coisas difíceis de implementar, nomeadamente o catering, com o desperdício alimentar. Por vezes é muito difícil conseguirmos, por exemplo, doar a comida no final do evento, por questões Uhum. de segurança alimentar. E isto aqui acho que ainda há um caminho a percorrer para que isto possa ser feito de forma mais eficiente. Mas Eu, por acaso, era uma pergunta que tinha aqui preparada para te fazer e tu já tocaste aí levemente daquilo que poderá ser um desafio, não é? Se quiseres explorar mais um bocadinho, quais são os maiores desafios que enfrentas ao organizar um casamento sustentável? Será o catering será o pior? O mais difícil? é o mais difícil, é o mais difícil. Estava-me agora também a lembrar não só das doações, mas, por exemplo, da compostagem de materiais orgânicos. Ok. Era espetacular
se todos os caterings conseguissem fazer isso, se os caterings conseguissem fazer, mas não é fácil. E neste caso, vamos explicar, imaginemos que alguém que nos está a ouvir não faz a mínima ideia o que é que isso significa, ou como é que representarias isso no processo na cozinha? Como é que poderiam fazer compostagem e o que é compostagem? Antes de mais, para ser possível fazer compostagem, será necessário separar muito bem todos os materiais. Ou seja, só o que é matéria orgânica é que pode ficar para ir para o compostor. Tudo o resto tem que ficar muito bem separado. O papel e o plástico têm que obrigatoriamente que sair. Mas já nem vou falar de plástico, não é? Certo. Então, o plástico é que é mesmo para tirar de tudo, se possível, não é? E depois a matéria orgânica vai para um compostor que depois faz adubo orgânico para a agricultura. E eu fiquei a saber há bem pouco tempo, agora não falando em catering, falando numa florista que é a Bloom Creative, Sim, a Alexandra, ela faz compostagem de flores e eu certo. achei fabuloso. Ela sim é que tem que separar tudo, porque as flores vêm embaladas e ela, como ela tem o armazém junto a zonas agrícolas, ela consegue fazer compostagem das flores que sobram do casamento, porque nem sempre é possível dá-las ou pedir aos convidados para levarem, não é? Ela faz compostagem e depois dá aos agricultores. E então, o que poderia acontecer em termos de compostagem num catering seria, eventualmente, as senhoras que estão a descascar as batatas, vamos lá, senhoras ou senhores, e a cortar os caldos dos grelos que vão ser servidos com o bacalhau, mesmo que não haja um menu vegetariano, era separarem esses materiais para um balde, para um caixote separado e isto depois ser entregue ser colocado num compostor ou entregue a uma empresa que faça compostagem e isto Faça depois é compostagem. utilizado como adubo na agricultura, não é? Sim. Então, mas sendo assim, um dos grandes desafios é efetivamente o catering. É. Achas que é onde há maior desperdício, onde se consegue gerir menos os recursos? Sim, Rita, o que acontece é que normalmente dizemos sempre assim, mas eu não quero que falte nada aos convidados, não é? Nós não queremos Certo. que um A convidado... quantidade de comida que é posta na mesa, aquele bolo não pode Sim, acabar, tem que ter um suplente, exatamente. Tem entrar que haver logo a sempre seguir. mais. Tem que haver sempre a mais. E esse a mais, se não for bem medido, é muito a mais. E tu achas, por exemplo, tendo a noção do catering dos casamentos, achas que faz diferença, por exemplo, a comida chegar empratada à mesa ou em travessas, em termos de desperdício? Eu acho que haverá menos desperdício em travessa. Ok. Se bem que não tenho bem a certeza. Eu também não sei, estou aqui a pensar alto contigo, é algo que Sim, podemos, sim. podemos depois desenvolver. Eu estou a pensar que quando é empratada, controla-se um bocadinho melhor a quantidade de comida que se põe no prato, porque às vezes as pessoas enchem muito o prato ou pedem para encher muito o prato e depois deixam ficar metade, não é? É E quando verdade. vem empratada, a dose já está feita. Mas por outro lado, às vezes também se emprata 100 pratos e depois há 10 pessoas que vão dizer não vou querer este prato Não e ele quero. fica ali empratado e não se pode fazer mais nada com ele, não é? Exatamente. E são esses detalhes que às vezes podem desequilibrar aqui esta balança. É uma pergunta engraçada para fazer a alguém do catering. O que é que eles consideram que pode ser apresentar, não é? Representar uma maior despesa de alimentos se é empratado ou se é em travessa. Porque eu imagino, não é? Quando é em travessa, o funcionário aproxima-se da pessoa e vai E perguntar: pergunta, deseja? e a pessoa diz normalmente: "Dê-me mais um bocadinho daquilo, dê-me mais um bocadinho daquilo", e acho que a coisa fica mais equilibrada. Ultimamente usa-se bastante o empratado, até porque é muito mais Uhum. bonito, não é? Sim, e há menos staff a circular pelas salas, o staff está mais na própria cozinha, não é? Ou no Sim, local sim. destinado ao catering e a fazer o empratamento e depois só vem distribuir e não anda a passear pelas mesas com travessas e tabuleiros. Mas é uma questão interessante. Um dia destes vou falar com alguém especificamente do catering e Catering. fazer perguntas sobre isso. Olha, ia-te perguntar, já estamos a aproximar-nos do fim, se há alguma ideia que tenhas implementado, alguma ideia criativa que gostasses de partilhar de algo que tenhas feito num dos teus casamentos diferente e que achasses que era giro contar-nos?
Sim, e estou a falar de um casamento, Se te fores lembrando de coisas, vai-me contando. sim, um casamento 100% vegano, mas não por Ok. ser 100% vegano, mas porque realmente fomos ao pormenor de pensarmos em tudo o que poderia ser mais sustentável. Uhum. E então, a nível de animação, não queríamos nada que tivesse aquele desperdício de fogo, confetes, Certo, 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 pronto, que certo. acabam por dar uma certa cor Hum, e sim, movimento, cor e sim, é movimento, não é? verdade. Imagina aquelas bombas de confetes coloridas em algum momento ou Sim, assim. mas esta noiva não queria mesmo, queria ser o mais simples possível, mas depois temos horas para preencher em que as pessoas precisam de estar distraídas e então pensamos o que é que poderíamos ali fazer. É claro que dentro do que é musical dá sempre para ter várias opções, mas fora isso, Uhum. fizemos um yoga do riso Já estou a imaginar. e foi super giro. Portanto, nesse casamento fizemos imensas coisas a esse nível, em que as pessoas é que fizeram a sua performance. Tivemos um tenor, tivemos alguém que faz, que dança, eu não sei bem dizer qual é a categoria daquilo, Uhum. mas ele faz tudo entre capoeira e rap e Ok, e pop, talvez. pop, exatamente. Aham. Mas giro, giro, eu achei foi o yoga do riso. Então havia durante o casamento atividades performáticas, não é? Portanto, pessoas a Exatamente. fazer performance, mas que também envolveram de alguma forma os convidados. Sim, exatamente. Tu tens sempre que ter animação, não é? E mesmo ao nível da animação, tu podes pensar nestes aspectos de, O que é ok, que o que é que eu vou. o que é que se lança, ocorreu-me agora esta pergunta, o que é que se lança aos noivos depois da cerimónia num casamento sustentável? Boa pergunta. Vais dizer arroz, não pode ser, não é? Que é desperdício É alimentar. desperdício alimentar e dizem que faz muito mal às pombas. Que as pombas, Pois, acho que o arroz, eu também já ouvi isso, algures, que às portas das igrejas, depois as pombas vêm todas comer o arroz que ficou e aquilo incha-lhes começa a fermentar e incha-lhes o estômago e não é nada bom para os pombos sim. também. Olha, o que é mais sustentável? É pétalas ou então confetes biodegradáveis. Ok, Mas pétalas acho que é uma coisa que é sempre uma boa boa. opção. Claro, aliada à parte da floral, não é? Há sempre a possibilidade de serem folhinhas de oliveira também, não é? Sim, Que pelo sim. menos não tem que se plantar a flor para depois tirar as pétalas. Eu vi aqui há tempo, já há bastante tempo, e na altura até partilhei no Instagram uma ideia que também achei muito gira, que foi alguém que recolheu durante o outono folhas secas de E depois árvores furou com o furador, não e é? com o furador fez bolinhas, Sim, conservou aquilo, não é? Em saquinhos de cartão, de papel, e que depois o que foi atirado foram estas bolinhas de todas as cores, mas dentro da gama outonal, não é? Que tem a ver com as sim. folhas, não é? Nestes Olha, tons de castanho. mas bolinhas de sabão também é uma coisa inofensiva. Ok, ok. Até Bolinhas, porque, exatamente, até pode ser feito com detergente biodegradável, não tem sim, necessariamente que ser sim. com uma marca pouco sustentável, bolinhas de sabão. Sim, e depois pode-se, a própria caixinha das bolinhas de sabão pode-se constituir um presente que vai ser reutilizado por uma criança muitas vezes, não é? Já fiz e utilizei foi numa máquina, uma máquina que faz bolinhas e ela depois é sempre Ok, reutilizada. ok, exatamente. Não era tanto Tens uma aquela empresa. embalagem de plástico, era uma máquina. Portanto, contratares uma empresa que tenha uma máquina dessas, que fica na saída de uma cerimónia a mandar bolas de sabão assim para o ar. Sim, Ok, até são muito mais bolas de sabão do que ser uma criança a mandar só umas bolinhas. O impacto é muito maior, sim. de facto, boa. E para terminarmos, nós já demos aqui, acho eu, muitas ideias, mas partindo do princípio que algumas das pessoas que nos estão a ouvir não pensaram anteriormente nesta questão, e imagina que nos está a ouvir uma noiva que vai casar agora daqui a 2 semanas, há mais alguma ideia que te lembres que possas dar, que ainda seja possível? Já está, portanto, já está estacionário, já está menu escolhido, já está o vestido, as flores encomendadas. Alguma pequena ideia que de repente, olha, o que é que eu ainda posso fazer
Sim, para tornar o meu casamento um passo atrás em termos de pegada? sim, há muitas. Há, por exemplo, reutilizar móveis, materiais que sejam da família, imagina, para fazer uma decoração, por exemplo, na cerimónia, usar Uhum, tapetes da família, por exemplo, para fazer o corredor. uhum, uhum, Ou seja, tudo aquilo que não seja de uma utilização única, e que possam depois regressar ao seu local de origem, uhum. será sempre uma boa opção. Depois, pensarem sempre, quer seja uma cerimónia simbólica, quer seja uma cerimónia religiosa, pensar sempre na proximidade, entre as 2 coisas, ou se possível ser até no mesmo local. Quanto menos deslocações tiverem que fazer, os convidados, tanto Sim, melhor, não é? fazerem, car sharing entre os convidados, também é sempre uma ótima ideia. Às vezes ninguém se lembra de dizer isso ou de pôr as pessoas a comunicarem umas com as outras, e então vai 2 pessoas por carro. Exatamente, às vezes uma pessoa sozinha que se podia juntar. Às vezes é só uma questão de pôr as pessoas a falar umas com as outras. Muitas delas conhecem-se, não é? Pelo menos Claro sim. que sim. Organizar ali um grupo entre todos, um grupo do WhatsApp, Exato, partilhas de carros. exatamente. Nós já falamos aqui, por exemplo, pedir ao catering para não pôr palhinhas nas bebidas ou eventualmente não recusar, pronto, se não quiser ferir suscetibilidades, não recusar palhinhas, tê-las ali na parte mais escondida do bar, tipo, se alguém pedir mesmo uma palhinha, está lá, não vai ser indelicado com ninguém, mas não pôr à partida numa bebida. Este, por acaso, é um cuidado que eu tenho muitas vezes, que é, já quando peço alguma bebida que eu imagino que me vão pôr uma palhinha, já digo, Dizes sem logo. palhinha. Porque eles já põem por defeito, nem perguntam se nós queremos. E às vezes eu vejo mesmo isto a acontecer. As pessoas aproximam-se do bar, pedem uma bebida, aquilo vem com a palhinha, eles abanam uma vez a palhinha e pumba, já a tiraram, nem vão beber pela palhinha, né? As senhoras até bebem, mas os homens nunca bebem pela palhinha, que isso também é outra coisa engraçada que a gente vê acontecer. E vai imediatamente para o lixo, não serviu para nada. O funcionário pôs a palhinha e ela foi logo a seguir para o lixo, nem foi usada, né? É verdade. Mais coisas. Pronto, viagens e transportes. Muitas vezes, e cada vez há mais destination weddings, há cada vez mais pessoas que vêm de fora, ah, e isso por si só, claro, já tem uma pegada carbónica muito grande por causa das Uhum. viagens de avião. Isso só reforça realmente que é preciso depois repensar em tudo o resto, de forma mais consciente, não é? Às vezes é inevitável e todos gostamos de viajar e acho ótimo que as pessoas venham casar a Portugal e que alguns portugueses também vão casar fora, não é? Uhum, Também claro. acontece, Sim, mas é possível fazê-lo, não é? Que, tentando no resto do cotidiano, no resto da vida, no resto do dia, ir equilibrando outras coisas para de vez em quando se poder viajar e poder sair e fazer e algumas coisas. compensar, também há outras formas de compensar, plantar árvores é uma delas, eu Olha, estás a falar disso, mas vou-te dizer que é outra ideia que podemos dar aqui, é uma espécie de celebração pós-casamento, é ok, vamos plantar uma árvore, o casal, decidir, ou duas ou três ou cinco ou dez, e decidir uma atividade de casal, sim, malta, fica a dica, uma atividade de casal para o primeiro mês de casamento. Vão a um horto, comprem não sei quantos pezinhos de pinheiro ou de outra sim, árvore qualquer, vão fazer um passeio pela floresta, um piquenique e plantem umas árvores acho para ótimo. assinalar o vosso primeiro mês de casamento. E depois podem tornar isto uma coisa que fazem anualmente. Exatamente. Boa, Rita. É Adorei. giro. Eu já vi, tenho casais meus, noivos meus, que plantaram no dia do casamento, Dia. que Super simbólico traziam, também, claro. exatamente, em algumas cerimónias traziam, óbvio que já estava plantada, já estava crescida, mas que fazia uma transição do vaso como uma forma simbólica de ser o vaso que eles plantaram em conjunto e que daí vai dar origem a uma árvore para o quintal deles, para o jardim, para o terraço, para a varanda, ou o que for, e que tem esta simbologia do dia do casamento, e é muito giro. Depois também há, por exemplo, as lembranças, não é? Este conceito de oferecer lembranças. Sim, Eu ainda no outro dia fiz um story sobre isso, se as pessoas consideravam que a lembrança, adoravam lembranças, fosse o que fosse, ou se pode ser alguma coisa útil, e há muita gente que já oferece
vasos e plantas como lembrança no dia do casamento. Sim, como melhores exemplos disso, tenho uma Uhum, oferta de suculentas que fizemos, portanto, tínhamos a uhum. decoração nas mesas feitas com suculentas para depois as pessoas levarem para casa. Ainda estás a utilizar mais uma vez, ou a própria Sim, suculenta é a decoração sim, que sim. depois é trazida, ou seja, estás-te a gastar menos uma coisa que é a decoração das mesas. Sim, e pode-se fazer isso com outros vasos, com outras coisas, com outras plantas, que depois a pessoa chega à casa e pode transplantar se tiver terra para o fazer, e está aí a dar Exatamente. uma vida nova. Muitos casais também optam já por fazer doações a instituições e isso por si só também já é. Faz parte das tuas sugestões também, Sim, não é? Para sim, faz. lembrança. Sim. Sim, também já tenho visto muitas vezes. Eu tenho um casal de noivos que um deles tinha de apelido Pinheiro e o outro tinha de apelido Oliveira. E eles ofereciam um pinheiro, um pé de pinheiro e um pé de oliveira. Adoro. E eu trouxe, Isso é grande trouxe uma coincidência, oliveira. isso não acontece sempre. É muito gira, não acontece sempre. Eles Pá, estiveram sim. muito bem. Eles estiveram muito bem. E eu trouxe, optei, depois nós podíamos optar, não íamos trazer duas, eu optei por uma oliveira e tenho aqui super grande e este ano deu-me 3 azeitonas. Máximo. E olha, e 3 azeitonas. coincidentemente são 2 árvores, autóctones portuguesas, Portuguesas, não é? exatamente. Espetacular É. isso. Eu achei muito gira a ideia deles, eles fizeram questão de explicar isso às pessoas, que eram os apelidos deles e que nós podíamos escolher qual era a que preferíamos e eu trouxe uma oliveira e ela este ano deu-me azeitonas, eu fiquei muito entusiasmada. Olha, Romana, já foi bom, acho que já foi ótimo, acho que se uma pessoa que nos está a ouvir tomar uma decisão um bocadinho mais consciente, já valeu a Já pena. valeu a pena, exatamente. É isso mesmo. Foi isto sempre que eu pensei quando comecei a tomar decisões mais conscientes e às vezes tentar combater aquela ideia de que não vai fazer, sou só eu, não vai mudar nada. A mudança começa em ti, não é? Começa, exatamente. E por mais pequeno que possa parecer o que estamos a fazer, não é. Não, vai ter impacto, Vai quanto ter mais impacto, não seja na forma como nós nos sentimos nos com nós sentimos. próprios, não é? Sim, Com as nossas ações. Vamos esperar ouvir o feedback da malta que nos está a ouvir e dizer-nos como é que eles tornaram o seu casamento um bocadinho mais sustentável. Obrigada pelo teu tempo, foi um prazer. Aprendi mais uma vez também coisas novas e obrigada por ter estado aqui a partilhar com o podcast sobre casamentos e com todas as pessoas que nos estão a ouvir. foi um gosto, Rita. Muito obrigada. Um beijinho e até breve. Um beijinho, Rita. Ufa, pois é, foi uma conversa intensa, aprendemos todos imenso e ficou muito por dizer, muito mais coisas que podem ser feitas. Eu gostava de saber aí do vosso lado o que é que podem fazer mais, o que é que já fizeram, quais são os passos que dão pela sustentabilidade, pelo ambiente, pela tentativa de salvação daquilo que é a nossa casa, o nosso planeta. Se durante alguma das vossas atividades profissionais ou durante o vosso casamento ou na preparação do vosso casamento tiveram alguma atitude sustentável, eu adoraria que pudessem ir ao nosso Instagram e comentar o post da Romana e dizer-nos de que forma então é que contribuíram e também deixar acrescentando novas ideias, alguma coisa que pudéssemos não ter falado. São muitas, há imensas coisas que não falamos, mas se puderem contribuir dessa forma, acho que seria também um ponto muito positivo para esta evolução em conjunto. Vamos todos ficar a pensar um bocadinho e falamos novamente no próximo episódio. Até lá, não se esqueçam de subscrever-nos no YouTube, no Spotify, deixar uma avaliação ao nosso programa. Um beijinho, obrigada e até ao próximo episódio.